não precisa explicitar, qual que é exatamente a relação conceitual, basta eu pôr junto. Então, por exemplo, educação infantil e cidadania. No mapa conceitual, não. Eu vou precisar explicar a relação conceitual. Então, assim, como é que eu explico isso? Você vai usar um termo de ligação. E aqui já vem a primeira dica. Use um verbo no termo de ligação. Por quê? Porque é a gente usar o verbo, né? Essa obrigação de usar o verbo é que vai nos exigir explicar a relação conceitual. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Educação infantil é importante para a cidadania. Então, veja que a diferença do slide para aquilo que eu acabei de pensar e falar é que eu incorporei um termo de ligação. É importante para. Essa explicação, isso aqui é o termo de ligação. É exatamente esse conjuntinho de palavras. É importante para. É a melhor maneira que eu tenho para explicar como eu vejo a relação da educação infantil com a cidadania. O que é legal com isso? É que no momento seguinte, quando eu coloco isso no meu mapa e compartilho com outras pessoas, eventualmente a Cláudia vai falar assim, eu discordo. Eu não acho que ela é importante para a cidadania. Eu acho que ela é muito importante. Ótimo. Aí o Adriano vai falar assim, não, eu acho que a questão aqui não é importância. A questão aqui... E percebam que aí, com o conhecimento representado dessa forma, fica mais fácil a gente se engajar numa discussão, comparando os nossos pontos de vista. Então, o que é o mapa conceitual? Ele é um conjunto dessas estruturas, onde eu tenho um conceito inicial, um conceito final e uma explicação sobre a relação entre os conceitos, que é o que eu chamo de termo de ligação. Então, veja, se eu colocar assim, educação infantil e cidadania, você concorda ou discorda? Não dá para falar nada. Porque, assim, Paulo, educação infantil e cidadania, o quê? O quê? Educação infantil é importante para a cidadania. Você concorda ou discorda? Não me importa a sua opinião. O que me importa é ver que você foi capaz de entender a mensagem e expressar um julgamento. Porque eu até prefiro que você discorde, porque aí nós vamos ter uma conversa para fazer. Então, qual que é o segredo? Se você não usar o verbo, pensando inclusive no conceito inicial, educação infantil é importante. Então, quem que é importante? A educação infantil. É importante para o quê? Para a cidadania. E se eu simplesmente colocar educação infantil e cidadania, você percebe que é totalmente diferente, porque o e cidadania, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Né? Então, assim, o mapa conceitual, ele é composto de proposições, e aí você imagina que eu vou relacionar a educação infantil com mais um outro conceito. Eu vou relacionar a cidadania com outro conceito, então eu vou começar a ter uma rede. Agora, qual é a coisa mais importante? Toda vez que eu criar uma setinha ligando dois conceitos, eu preciso me preocupar em colocar ali a melhor explicação que eu consiga para a relação conceitual. Precisa ser a melhor do mundo? Não, precisa ser a melhor que eu tenho no momento. O que não vale a pena fazer? Eu vou deixar com ponto de interrogação. É que aí eu não sei o que você pensa a respeito disso. Então, na hora que você for me apresentar o mapa, eu vou falar assim, Adriano, mas qual é a relação entre educação infantil e cidadania que você observa? Que eu não entendi. Tem alguma? Se tem, qual que é? Aí sabe o que é legal? Quando eu provoco o mapeador, né, que é o sujeito que fez o mapa, ele vai falar assim, não, Paulo, é claro que tem, e ele vai falar um monte de coisa. Ou seja, ele está me entregando a explicação da relação conceitual. Aí eu espero ele falar e falo, tá, e como é que você coloca ali? Como é que você substitui o ponto de interrogação para colocar tudo isso ali no meio da flechinha? Então, isso é super importante. E por isso que os mapas conceituais são úteis, porque eles vão representar o conhecimento. Eles não vão representar esquematicamente uma ideia que eu tenho. Não, é o conhecimento, porque o conhecimento é formado de conceitos e proposições.
Deixa eu mostrar aqui para vocês esse slide aqui. Por que que eu gosto desse slide? Porque aqui você já se anima, né? O pessoal já até se ajeita aí na cadeira, fala assim, nossa, que bacana! Então, pois é, né? Mas isso aqui não é um mapa conceitual, não, tá? Por quê? Porque aqui, o que o autor dessa rede fez? Ele aproximou conceitos. Ele associou conceitos, mas ele não explica a relação conceitual entre nenhum deles, né? Veja que está tudo com ponto de interrogação. Então, por exemplo, como é que esse sujeito vê a relação de proposições com clareza? Eu não tenho a menor ideia. Eu vejo assim, olha, ele acha que tem a ver, né? Ele acha que tem a ver porque ele fez uma flechinha entre esses dois conceitos. Mas como é que tem a ver? Você percebe? Não há uma única pista aqui, eu não consigo saber. Tá, e como é que ele relaciona a clareza com a comunicação? A mesma coisa. Também não consigo entender. Justamente por quê? Porque aqui, o que foi feito? Uma associação de conceitos. Pega um tema que você gosta, um hobby, conteúdos da sua disciplina, aquela aula que você gosta de dar, e você vai ver que você faz uma associação entre conceitos em poucos minutos. A Revolução Francesa, porque tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e tem isso, e tem isso, e tem isso, e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo, e você faz. E ainda você faz colorido, assim que nem eu fiz, que fica bonito, tal, o pessoal se acerta aí na cadeira para ver. Só que na hora que você vê o slide, você fala assim, olha, Paulo, tá bonito, mas não está dizendo muita coisa, não. Tem generalidades aqui, Paulo. Né? Então, este é o problema. Então, veja, a vantagem da gente produzir o mapa conceitual é que ele é mais exigente do que essa associação de conceitos. Olha o que eu vou fazer agora quando eu mudo de slide. Eu vou fazer um mapa conceitual a partir dessa estrutura. Agora sim. Agora a gente tem um mapa conceitual. Por quê? Porque eu tenho, primeiro, uma questão focal, uma pergunta focal, tá? Quando a gente vai organizar o nosso conhecimento, a gente começa a se dar conta que a gente sabe um monte de coisa. E a gente começa a ver que uma coisa está ligada na outra. Então, você começa mapeando meio ambiente e você acaba chegando no Palmeiras porque você vai passar pela cor verde. É assim que a nossa cabeça funciona. Então, você começa o meio ambiente, a sustentabilidade, não sei o que lá, a árvore, o verde, não sei o que lá, e na hora que você vê, você já está falando de outro assunto. Por quê? Porque está tudo interligado na nossa estrutura de conhecimento. Eu tenho tudo isso interligado na minha cabeça. Então, assim, se a gente vier aqui, vamos fazer um mapa? Vamos, sobre o quê? Sustentabilidade. Eu não vou penalizar nenhum mapeador que vier falar aqui do Palmeiras, porque ele vai explicar assim, Paulo, mas então verde, verde esmeralda, e você vai ver que outra pessoa vai achar uma outra relação, e a gente vai falar assim, mas o que isso aqui tem a ver com sustentabilidade exatamente? Então, assim, como é que eu controlo o meu pensamento e coloco foco nele? Eu estabeleço uma pergunta que eu quero responder. Então, primeira dica, sempre faça um mapa para responder uma pergunta. Paulo, mas eu quero responder outra também, que eu achei bem legal. Então, você faz outro mapa. Então, assim, primeira dica, os mapas conceituais respondem a perguntas bem específicas. Então, nesse caso aqui, a pergunta que eu quero responder é como os mapas conceituais ajudam a comunicação. Eu poderia fazer um mapa de o que são os mapas conceituais? Poderia fazer um outro mapa, por que os mapas conceituais devem ser usados na avaliação? Poderia fazer um outro mapa, como os mapas conceituais se relacionam com as metodologias ativas? Está vendo? Agora, qual que é a ideia? Em vez de fazer, eu vou fazer um mapa geral. Não, eu vou fazer um mapa para responder essa pergunta. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar com os conhecimentos pertinentes para essa pergunta. Então, se eu defino lá no começo uma pergunta sobre sustentabilidade, eu já estou dizendo aqui para o meu cérebro, não vamos chegar no Palmeiras, por mais que isso me interesse. Você quer fazer um mapa do Palmeiras, você faz um mapa sobre futebol. Tá tudo certo. Mas não, tá vendo? Mas não confunda. O que não dá, porque senão é aquele exercício do aluno na prova que você aplica, né? Você pergunta para ele o que é o elefante, e ele começa a falar que o elefante
né? Um bicho grande, tem uma tromba comprida que parece uma cobra, e aí ele fala tudo sobre cobra. Mas então, lá é uma estratégia. Aqui nos mapas, você vai ver que o nosso pensamento ele vai começar a voar. Então, assim, esse mapa responde como os mapas conceituais ajudam a comunicação. E aí eu vou ler esse mapa com vocês para vocês perceberem como faz diferença ter os termos de ligação. E para que a gente siga a leitura na mesma ordem, eu coloquei um numerinho. Não precisa pôr numerinho, mas como eu vou ler esse slide com todo mundo, eu gosto de ter um numerinho para me ajudar. Mapas conceituais facilitam o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é a busca de relações entre a parte e o todo. Mapas conceituais apresentam proposições. Proposições garantem a clareza. Clareza favorece a comunicação. Proposições contêm conceito inicial, termo de ligação e conceito final. O termo de ligação explica a relação entre o conceito inicial e o conceito final. Se você não vê diferença desse slide para esse slide, eu falhei. Eu não fiz um bom trabalho. Esta é a diferença. Aqui, se você está lá, vamos fazer uma discussão com seus alunos na aula, aí você pediu para eles fazerem uma estrutura de associação. Percebe? Olha a sinuca de bico que eu estou agora. E vou falar assim, nossa, Adriano, muito bom seu mapa. Próximo, eu não tenho mais nada para falar. Se, né, o meu aluno lá na sala de aula, ele traz alguma coisa assim, aí nós vamos cair na situação que eu espero que a gente vivencie daqui a pouco. Você vai ver que um mapa desse, ainda que todos os alunos tenham feito, eu falo assim, mostra o seu mapa aí, Adriano. Aí ele mostra esse aqui. Todo mundo consegue discutir. Todo mundo consegue entrar nessa discussão, porque alguém pode falar assim, olha, eu no meu mapa eu pus um outro conceito que eu não estou vendo aí, você não acha que é importante? Olha, você acha realmente que a relação entre, sei lá, pensamento sistêmico e parte toda é aquela mesma? Não dá para melhorar? Então, o que acontece? Como aqui eu estou representando o conhecimento, eu tenho um ponto de partida muito melhor para estabelecer as interações, seja entre professor e aluno e entre aluno e aluno. Por isso que os mapas conceituais são úteis. Aí acaba a minha defesa dos mapas conceituais, né? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vocês vão criar um mapa conceitual. Então, primeira coisa, né? Eu pedi para você criar o melhor mapa conceitual da sua vida? Não. Você vai fazer um mapa conceitual. E geralmente é isso que a gente tem que fazer. Tá? Eu vou estipular o tempo, nós vamos fazer um mapa. O que eu sugiro? É que, de alguma maneira, né, você tente digitalizar. Ah, eu vou fazer isso no computador. Perfeito. Até por isso a gente indicou ali, né, na preparação, como é que você instala o Synapse. Ah, mas eu não instalei. Também não tem problema. Mas o que você vai fazer? Rabisca o seu mapa, tomando cuidado para que ele seja legível, e depois você tenta escanear ele com o celular ou tirar uma foto. Por quê? Porque aí, como é que a gente consegue compartilhar aqui com todo mundo? É compartilhando tela, tá? E, de novo, é claro que a gente vai fazer aqui uma apreciação comentada de alguns poucos mapas, né? Mas deixa eu passar um pouco de instrução aqui para vocês. Pergunta, né, a questão focal do mapa. Então, veja, olha como eu não começo assim, faz um mapa conceitual aí sobre o que você quiser. Não. Faz um mapa conceitual de metodologias ativas. Jamais. Porque metodologias ativas dão infinitos mapas. Infinitos mapas. É mais ou menos como a explicação que eu dei anteriormente sobre mapas conceituais. Eu posso fazer vários. Qual que você quer? Então, aqui eu já estou definindo. Eu quero que você faça um mapa conceitual para responder esta questão focal. Por que as metodologias ativas são importantes? E, de novo, aqui você já percebeu qual é a minha estratégia, né? Há um pressuposto. Sim, elas são importantes. Eu quero saber por quê. Por quê? E assim, de novo, é um exercício. Então, aqui você vai fazer um mapa conceitual, né? No tempo que a gente vai combinar. E aí, de novo, né, aqueles que conseguirem digitalizar e tudo mais, a gente consegue, né, ter uma relação aqui de mapas para fazer uma apresentação comentada.
mais instruções, né? Além dessa pergunta focal, dessa questão focal, que é uma maneira também de alinhar o pensamento de todos nós, ou seja, ninguém aqui vai começar em metodologias ativas e falar do Palmeiras, né? Mas vai falar do porquê que isso é importante, né? Até para a gente abrir uma discussão, de repente não é, né? Mas eu acho que é. Tem valor, é que nem um mapa conceitual. Então a gente vai ter um tempo definido de 45 minutos, tá? Como é que você começa a fazer um mapa conceitual? Você vai ter uma tela em branco, você vai ter uma folha em branco. Então você vai começar assim. Você vai fazer um brainstorming, que é uma tempestade de ideias, sobre conceitos que eu acho importante que devem estar no mapa, né? Essa é a primeira dica. Então você lista aí no cantinho da tela ou no cantinho da folha conceitos importantes sobre metodologias ativas. Protagonismo, aluno, construção de conhecimento. Eu não vou ficar falando mais aqui, para não induzir ninguém. Vai listando. Não precisa ter certeza que é importante, porque isso é um brainstorming. É uma tempestade de ideias. A hora que você tiver alguns conceitos aqui no ladinho da página, aí você começa a pensar no seguinte, tá, quais conceitos são mais gerais, são mais centrais, e eles eu vou colocar na parte de cima do mapa. Quais desses conceitos são mais específicos, são mais um detalhe da minha discussão, e esses eu vou colocar na parte de baixo do meu mapa. Então, da própria folha, eu já vou separando um pouco os mais centrais para cima, os mais específicos para baixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar dois conceitos que tenham alguma relação, faço a flechinha, faço a seta, indico a direção de leitura e escrevo ali a relação conceitual que eu observo para isso. Então, qual que é o segredo? É fazer 2 por vez. Primeiro eu vou juntar esse aqui com esse aqui. Boa. Agora eu vou juntar esse aqui com esse aqui. Boa. Agora eu vou juntar esse aqui com esse aqui. Por quê? Porque aí eu vou fazer a flechinha e vou escrever uma explicação para a relação conceitual. Tá? E sempre use um verbo no termo de ligação, porque é aí que sai a minha explicação para a relação conceitual. Então, tem que fazer um estacionamento de conceitos. Então, para isso, né, se a gente tem 45 minutos, investe uns 5 minutos só. Porque aí eu vou começar a organizar isso na folha. Por quê? Porque no próprio processo que eu estou organizando isso na folha e estou pensando, vão te ocorrer novas ideias. Como pode ser que algum daqueles conceitos que eu tinha listado no começo eu nem vou usar, porque agora eu já acho que não é importante. Está tudo dentro do contexto, tudo dentro do esperado. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu ver. Aqui nós já vamos para a apresentação comentada. Então, deixa eu parar aqui a minha apresentação. Então, pessoal, a gente está aqui com 10 participantes. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou nem quebrar isso aqui em salas menores, né? O que eu vou combinar agora é que o Adailton e a Thalita, eles ficarão aqui à disposição para esclarecimentos de dúvidas que forem surgindo ao longo do processo. Então, assim, se você estiver concentrado e trabalhando aí no seu mapa, de alguma maneira você pode tirar o fone e tal, porque eventualmente alguém aqui vai falar alguma coisa tal, né? Então, assim, a ideia é que Adailton e Thalita, pelos próximos 45 minutos, ficarão à disposição dos senhores para esclarecimento de dúvidas, né? Então, de novo, a ideia é que, assim, eles vão te ajudar a fazer o seu mapa, né? E aí, daqui 45 minutos, eu vou retornar, tá? Porque aí a gente vai para uma apresentação comentada dos mapas conceituais. E aí, quem conseguir ter o mapa já, vamos dizer assim, né, a ponto de ser compartilhado na tela, pode ir avisando a gente no chat, que não precisa fazer isso agora, mas para a gente ter uma ideia de quem pode apresentar os mapas depois desses 45 minutos, tá? Então, estrategicamente, o que eu costumo fazer agora? Eu saio dessa parte de discussões e tudo mais, deixo a Dailton e a Thalita ajudando vocês. Por quê? Porque aí eu volto para esse momento de comentários do mapa sem saber exatamente o que foi discutido. E aí eu tenho a oportunidade, às vezes, de apontar alguns elementos importantes para vocês de novo. Deixa eu colocar aqui, peraí, Isabela, vou colocar a pergunta para você aqui, peraí. Eu já sei o que eu vou fazer, vou colocar a pergunta.
Espera aí. Ó, pergunta. Muito bem. Vamos lá. 45 minutos. Esse é o tempo. Eu vou colocar até as dicas aqui, pessoal. Espera aí que eu já coloco as dicas aqui. São 4 dicas básicas para a gente organizar o nosso mapa, né? Aqui. E aí, pessoal, último recado antes da gente começar essa atividade, faça um mapa. Não se preocupe em fazer o mapa. Por quê? Porque a ideia é que todo mundo vai ter o mesmo tempo, então assim, não dá para você imaginar que alguém vai vir com um super mapa. E é legal que a gente apresente o nosso mapa do jeito que ele estiver. Porque aí provavelmente, né, os comentários que eu vou receber eles vão me ajudar a melhorar o mapa a partir da versão de momento. Tudo bem? Pessoal, são 14h40 aqui no meu relógio, né? Essa parte ela vai até 15h25. Tudo bem, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou deixá-los com a Thalita e com a Adailton, e aí sim, né, Thalita e Adailton se manifestem sob demanda, né? E fiquem sempre de olho, porque às vezes o pessoal gosta de usar mais o chat, porque é uma pergunta muito específica, ou às vezes é por áudio, tá bom? E aí, estrategicamente, eu volto às 3h25, porque aí eu estou com a minha cabeça fresca aqui, sem as discussões intermediárias, tá certo? Bom trabalho a todos, até daqui a pouquinho. Oi, pessoal, boa tarde. Agora vamos ao trabalho, né? E só respondendo aqui a pergunta, o Adailton respondeu aqui sobre o programa que a gente usa, e ele também colocou o link no chat para onde ele está disponível. Então, se você ainda não baixou e quiser baixar, ele colocou o link aqui, tá bom? Isso, alguém perguntou se era aplicativo, né? Na verdade, até existe em aplicativo, mas apenas para iPad, né? É, eu não sei por que para celular não tem, imagino que seja por causa do tamanho, né? Tamanho da tela, né? Fazer o mapa exige uma tela um pouco maior, né? E aí para Android não tem ainda, tá? Mas não ter o CMap Tools não é problema para fazer o mapa. É possível fazer numa folha em branco também. E aí vocês tiram foto conforme o professor falou, tá? Quem tiver o Map Tools, melhor, porque não precisa ficar apagando, né? Pode ficar consertando ali sem precisar apagar nada, rasurar nada. E aí, conforme tiverem dúvidas também, podem nos chamar aqui que a gente esclarece.
Eu estava falando com o microfone desligado. Eu estava dizendo que se alguém tiver perdido, pode comece pela primeira dica, né, que é o estacionamento de conceitos. Então, buscar conceitos que sejam relacionados com as metodologias ativas e que respondam a essa pergunta focal, né? E aí aqueles conceitos que você considerar mais importantes, eles seriam os conceitos centrais, né, que ocupariam a parte superior do seu mapa, e os outros conceitos iriam para a parte inferior, né? É isso. E aí procurar relacionar dois conceitos de cada vez, né? Também a forma mais simples. Agora sim. Se alguém tiver dúvida, a gente está por aqui. Só chamar. Né? Outra coisa também, se alguém quiser compartilhar a tela para rapidinho assim para mostrar como tá ficando, se é isso mesmo, ou não sei, alguma dificuldade, fica à vontade também, tá?
Oi, Sônia, boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa tarde bem? para todos, para todos. Você tem alguma pergunta sobre a atividade? Está começando agora e estou atrasada? Ah, a gente começou faz um tempinho já. Ah, O professor, a gente teve uma parte inicial onde o professor Paulo falou um pouco sobre os mapas conceituais e ah, agora cada um está elaborando um mapa conceitual. Eu posso te passar as informações, né, se os outros também não se importarem. É o seguinte, deixa eu hum, colocar aqui no chat para você também acompanhar. Os mapas conceituais, eles são ferramentas muito importantes, né, para auxiliar na aprendizagem, e a gente pode fazer usando um programa chamado CMap Tools pelo computador, ou à mão mesmo no papel, né? Eu vou compartilhar a tela aqui só para te mostrar o que eu estou fazendo aqui, que o tema que o professor Paulo sugeriu foi metodologias ativas, por que que elas são importantes. Deixa eu te mandar aqui no chat, peraí. Aqui. Então, vamos lá. A pergunta focal, que no caso é a pergunta que vai nortear o seu mapa conceitual, é por que as metodologias ativas são importantes. E aí, a gente tem 45 minutos, agora é um pouquinho menos. Agora a gente tem meia horinha para terminar esses mapas conceituais, né? E aí, para você fazer o seu mapa conceitual, você começa fazendo um brainstorming de conceitos, ou seja, jogando conceitos assim que você acha que são importantes em relação a metodologias ativas, e depois você vai colocar os conceitos mais gerais na parte de cima e os mais específicos na parte de baixo. E aí você vai relacionar esses conceitos. Deixa eu te mostrar aqui como eu estou fazendo o meu, sem querer dar spoiler para quem está fazendo os mapas. Eu estou bem no comecinho ainda, eu estava aqui vendo você respondendo coisinhas no chat, vendo se alguém tinha alguma perguntinha, então estou bem no comecinho do meu mapa ainda, né? Mas aí eu coloquei aqui, ó, em cima, porque as metodologias ativas são importantes, que é a pergunta focal, né? E aí comecei a organizar o meu mapa aqui. E eu coloquei os conceitos, metodologias ativas, posicionamento ativo em relação à aprendizagem, aprendizagem significativa, tipo de aprendizagem desejado. A ideia é assim, mesmo se você tiver com papel é um pouquinho mais difícil porque tem que ficar apagando, né? Mas pega duas folhinhas assim, você coloca, vai escrevendo quais conceitos você acha relevante. Por exemplo, acho importante colocar aluno, professor, aula, deixa eu ver, didática. Bom, estou inventando aqui agora. E aí depois a gente vai relacionando esses conceitos com os que estão aqui. Por exemplo, a aprendizagem significativa depende do professor e do aluno. Então, você vai fazendo dessa forma. Eu não sei se você está com computador ou com celular, porque com celular, infelizmente, não tem aplicativo para fazer. E aí, no caso, teria que ser a mão mesmo, né? Mas se você tiver com computador, você pode baixar esse programa por esse link aqui. Ah, eu quero, Antônio. Nossa, que da hora. Se você se sentir à vontade para compartilhar, a gente vai comentando aqui. Eu vou mostrar. Na verdade, o Cnep Tools é uma ferramenta que eu usei em 2011, quando eu trabalhei num colégio, e lá eles usavam a ferramenta para gerar uns documentos de planejamento. Então, a gente tinha algumas oficinas que eram interdisciplinares e a gente usava o Cnep Tools para fazer o que eles chamavam de teias, né? Eram as relações entre as disciplinas. Então, quando eu assisti ao vídeo essa semana em que vocês orientaram para baixar o, o programa, daí eu fiz o download e daí, assim, a gente acaba lembrando, né, do uso da ferramenta, então, agora acabou sendo fácil, assim, de manusear. Deixa eu compartilhar aqui, não sei se está, eu acredito que esteja mais ou menos dentro da proposta, mas
Tá aparecendo para vocês? Que legal. Coloquei até as cores, né? Então, coloquei a pergunta focal lá em cima, porque as metodologias são importantes. Daí, as palavras, assim, que mais me chamam a atenção, né, quando eu estudo, assim, sobre as metodologias, tem a ver com o aluno e professor, né, os papéis deles ali de protagonista, mediador. Então, eu criei essa relação, né, as metodologias ativas modificam as relações entre aluno e professor. O aluno torna-se, tá errado ali, eu já vou corrigir, torna-se protagonista, o professor torna-se mediador, e daí no outro lado, né, as metodologias possibilitam diferentes formas de construção do conhecimento. Aqui daí é um embasamento num texto do Morin, em que ele fala sobre essas diferentes formas, né, de conhecimento que pode ser individual, o aluno trabalhando sozinho, né, o conhecimento que pode ser grupal, o aluno com outros alunos, a questão da colaboração, né, as atividades colaborativas, e o conhecimento tutorial, que daí é quando o aluno precisa da mediação do professor, né? Então, parei aqui, assim, daria para a gente colocar muito mais coisas, porque há outros elementos que mostram aí a importância dessas metodologias, né? Mas eu fiz dessa forma. Muito bom. Nossa, muito legal mesmo. Adailton, quer comentar alguma coisa? Não, tá muito bacana, sim. Nossa, eu vou roubar umas ideias aqui para o meu. Brincadeira. Não, mas tá muito bacana. Tem algumas questões de configuração, né? Por exemplo, aparecerem as setinhas, tal, mas tá muito bom. Ah, é verdade, as setinhas. No mapa conceitual, é importante a gente indicar a direção da proposição, né? Qual é o conceito inicial, qual é o conceito final dentro da proposição. Ah, beleza. Então, Pode fazer facilmente. No CIMAP Tools tem como você ajustar, você seleciona tudo, e aí, não sei se você quiser fazer aí, ou eu mostro aqui, não sei também. Acho que é mais fácil ele ir, não, Thalita? Isso, Ou então, eu acho que se ele for lá em editar, também acho que aparece, ou é formatar, não me lembro agora, selecionar só as setas, não? eu acho que é em formatar. Formatar. Seleciono só as setas? Não precisa, não Daquele precisa. jeito Ele lá faz mesmo. formatar, vai em formatar, por favor. Estilo. É. Aí agora, linha, que tem aí. E tá vendo esse primeiro, tem fontes, eu acho que não é fontes, eu não consigo ler, mas esse primeiro aí, que tem... Thalita, ele tem o que segundo, editar primeiro, Thalita. Ah, não é só clicar ali no segundo Vai em editar, clica fora, isso, clica aí em qualquer lugar, por favor. Isso, vai em editar, selecionar conectores. Ah, tá, joia. Isso, agora você escolhe a opção. É o segundo. Isso, de baixo. Esse aqui? Não. Pontas de setas. Isso, aí é o segundo negocinho desse, segunda imagem. O segundo. Acho que ficou certo, não ficou ou não? Não, é o segundo, a segunda opção de pontas de seta. Tá. Aí, Entendi. agora sim, aí você tem o sentido das setas. Ah, porque, verdade. em um mapa conceitual pequeno, é fácil da gente identificar o sentido, né? Porque a gente vai na lógica de esquerda para direita, de cima para baixo. Mas quando é um mapa conceitual bem grandão, a gente acaba perdendo. Chega um momento em que a gente fica confuso de saber de onde vai para onde, né? Sim, Tá entendi. muito legal. Ah, beleza. Eu vou parar o compartilhamento aqui, então. No programa também é possível você selecionar só os conceitos ou só os termos de ligação. Então, se você quiser fazer configurações de alteração de estilo, essas coisas, fica bem prático utilizando o programa. Tá, joia. Obrigado. Valeu pelas dicas. Beleza. Eu que agradeço pelo compartilhamento, tá muito legal. Eu acabei de ter uma ideia para o meu mapa. Eu vou colocar aqui os tipos de metodologias ativas, atividades de metodologias. Isabela. Oi, Isabela. Oi, deixa eu perguntar, eu não estou conseguindo baixar, eu fiz meu mapa, mas assim, eu queria baixar o programa, não sei por quê. Pode ajudar. A gente fez um vídeo que ensina meio que o passo a passo. Eu tentei fazer, só que ficou com uma qualidade bem ruinzinha, gente, mas acho que dá para ver e tentar baixar.
Se ela seguindo quiser esse... compartilhar a tela também, Thalita, a gente pode ajudar. Boa. E aí Verdade, é bom que os Isabela. outros já veem como. Tem que pagar alguma coisa ou ele é Não tem. gratuito? Não tem. Você pode colocar 0 lá. Você pode contribuir com $0. Não precisa colocar nada também. Pode compartilhar a tela que a gente te ajuda qualquer coisa. Se quiser, claro. Tá, deixa eu tentar então. Peraí. Você já é acostumado a usar o Zoom? A gente não é. Não muito, eu uso mais o Meet. Estou aqui Tá. vendo aqui. Às Entendi. vezes, É o quando eu mesmo dou aula símbolo. online, eu uso mais o Meet, eu fico procurando onde é que tá os negócios. Mas é o mesmo símbolo. É esse share screen que tem aí no centro da tela embaixo. Ah, sim. Peraí. Isso. Isso. E Aí você agora? preenche. Você Pode preenche. Ah, Ele pede que você coloque um e-mail para saber de onde você está, só para eles terem um controle de onde estão baixando o mapa. Tá. E aqui, o que eu Aí, coloco? esse High K12 Education? não, então, K12 é até o ensino médio, né? Ah, tá. Esse High Education seria educação superior. Ah, tá. Aí coloca meu nome aqui, não? Não, esse daí pode Não. deixar em branco. Aí, country tá certinho Só os com lá, asterisco que são os Tá. obrigatórios. É Windows aí? Brasil. É o Windows o meu. Então tá. 4 mais 9. colocação 13. Aí eu tenho que, Eu não colocar o sei. número Escreve 13? 13, coloca Ah, 13. tá. Aquele momento que eu fico pensando, 9 mais 4, 10, uns 12. Ai, gente, Aí, Submeter. brincadeira. Isso. submeti. Agora a gente escolhe a versão ali do lado. Você sabe que tipo de Windows que é o seu? Se é 32 ou 64 bits? Não sei não, viu? Vou Você chutar. usa o Windows 10? Deve ser... Uso. Tenta 64 mesmo. Tá. É mais comum 64. Ah, acho que agora vai dar certo. Nossa, é porque assim, eu até pensei em tentar pelo PowerPoint, sabe? Mas depois que eu vi que o colega abriu a tela e foi um negócio muito bacana, eu falei, não, vou tentar um programa, que ele É, parece ser bem bacana. o programa é muito simples, mas muito poderoso ao mesmo tempo. Não, obrigada. Abrir arquivo. Abrir arquivo, isso. Pode clicar aí. Ai, tô clicando. Ou então Na clica aí na pastinha? pasta. Ah, é Pode na ser na pasta. pastinha. Ele vai abrir o local da pasta. Pode clicar aí também. Acho que agora tá indo. Agora tá indo. Ó, legal. Thalita, teve mais alguém que entrou agora, eu acho. Eu admiti alguém aqui, só que eu nem lembro quem. Acho que é a Lívia, se não me engano. Deixa eu ver. A Laís, desculpa, não, a Laís. Acabei admitindo, não sei se ela Oi, estava Laís. antes. Ah, Laís, isso. Laís, Mas ela isso. ainda não ativou, o som dela ainda não tá, o nosso som ainda não tá chegando para ela, tem que esperar um pouquinho. Acho que vai chegar daqui a pouquinho. Deixa eu ver, mas ela vê o chat, deixa eu mandar um chat para ela. Tá demorando um pouquinho, né? É a Isabela que está compartilhando a tela?
ações. Se quiser, pode ir Tá bem. encerrando, porque Não tá demorando um pouquinho, né? Se você quiser, você pode abrir direto a pasta onde está o arquivo também, talvez. Pode minimizar e abrir direto a pasta. Enfim. Tá. Acho que eu vou interromper o compartilhamento para não atrapalhar mais as outras Porque a colegas. instalação é simples, tá? Agora é só indo em próximo. Tá, ok. Muitíssimo obrigada. Qualquer coisa, pode chamar a gente por aqui. Eu não sei se todos também sabem do curso, né, Thalita? Do Coursera, mas na plataforma Coursera, o professor Paulo tem um curso sobre mapas, que é possível fazer de forma gratuita também na plataforma do Coursera. Acessando o site do nosso grupo, a gente pode pôr o link aqui, acho que é interessante pôr o link. Basta preencher lá um campo lá para participar da turma como convidado, e aí ele inclui a pessoa. Todo mês tem turma nova no curso. E aí o curso oferece certificado, né? Bem bacana. E depois a pessoa pode participar de uma comunidade que nós temos, que é a Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais. Né? E aí a gente oferece seminários que tratam do tema, o professor convida pessoas que participam da academia para dar seminário também. Então, assim, é uma forma de estar ligada a outras pessoas que falam, que estudam, que gostam dos mapas conceituais, né? Então, é uma forma de você estar meio que na fronteira aí do que existe sobre mapas conceituais. Né? Então, bem bacana. Eu vou colocar o link aqui também, embora eu acho que o professor já deva ter compartilhado. Eu acho que a gente deu spoiler, Adailton, dos próximos. Ai, eu tô achando que eu falei demais, Thalita. Mas é isso mesmo. Eu acho bem legal o curso, porque a oficina é tudo muito rápido. A gente tem que falar tudo muito rápido. O professor fala assim, né? Bem resumidamente como fazer um mapa conceitual. Então aí a gente consegue com o curso. Oi, Patrick, boa tarde. Com o curso, a gente consegue ter mais tempo para fazer as coisas com mais calma, né? É bem legal. Laís, boa tarde. Então, Laís, o pessoal está aqui fazendo um mapa conceitual. E aí eu vou te mandar aqui as instruções, porque tivemos um primeiro momento aqui expositivo, onde o professor Paulo explicou um pouco sobre o que é um mapa conceitual, sobre como ele funciona. E aí agora todo mundo está fazendo individualmente um mapa conceitual sobre metodologias ativas, que todo mapa conceitual tem uma pergunta focal, que é uma pergunta que vai nortear o tema do seu mapa conceitual, e o nosso tema é por que as metodologias ativas são importantes. E aí agora a gente só tem mais, acho que 10 minutinhos, né, para finalizar a tarefa, e ela começa com um estacionamento de conceitos. Então, você pensando aí conceitos importantes, relacionados com metodologias ativas, e depois você começa a organizar qual a relação entre esses conceitos. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar o meu mapa conceitual que está parado aqui, porque eu estava falando, mas esse daqui está sendo aqui, ó, um comecinho, rascunho do meu mapa conceitual. Eu estou usando a ferramenta Cmap Tools, que o Adailton colocou o link no chat. Adailton, você pode colocar de novo, por favor? Acho que é bom. Sim, porque aí cada pessoa que chega não vê as mensagens anteriores, né? Então, você consegue baixar se você quiser, e aí você coloca a pergunta focal aqui em cima e os conceitos, né? Começa assim, jogando o conceito que vem na sua cabeça. Não sei, mapas conceituais, por exemplo, que mapas conceituais é uma ferramenta de metodologia ativa, né? Aí, não sei, metodologias ativas, e depois você vai relacionar
por exemplo, podem ser mapas conceituais, que mais que pode ser? Mapa mental. E aí você vai relacionando esses conceitos para formar uma rede de proposições. E isso é interessante tanto para a gente estudar, então o professor está sempre estudando, né? Faz curso, faz várias coisas, quanto para a gente ensinar para os alunos. Tem um mapa conceitual meu aqui que eu posso mostrar, que foi sobre modelos atômicos. Esse daqui eu fiz para os meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, e aí esse não é a versão final dele, depois eu coloquei cor, ficou mais bonitinho. Mas aqui está a pergunta focal, né? E aqui é a história Você não está sobre... compartilhando. Tá, Ah, não tá, tá? não. Está Ah, compartilhando o obrigada, anterior. Dailton. Nada. Opa, esqueci que no Zoom você tem que compartilhar um de cada vez. No Meet você coloca a tela e vai tudo de uma vez, né? No Zoom não, é um de cada vez. Enfim, aqui tá a minha pergunta focal, e esse daqui é um mapa que eu utilizei na aula de ciências do fundamental. E aí eu coloquei, né, átomo, foi pressuposto a partir de ideias filosóficas, aí eu fui contando, e olha só, para vocês terem ideia, o que eu tenho de coisas mais gerais estão aqui em cima, né? Então, ó, filosofia, a ideia fundamental do que é o átomo, até chegar nas partes mais específicas aqui, falar elétrons, nêutrons, prótons, coisas que constituem o átomo, basicamente, né? Porque depois a gente vê que tem mais um monte de coisa. Mas no fundamental a gente fala de prótons, nêutrons e elétrons. Só que no caso hoje a gente está fazendo um mais simples, né? Com poucos conceitos para a gente treinar aqui a técnica do mapeamento. Então aí você tem o meu comecinho do mapa que está aqui e você pode tentar fazer no papel também, para não, se você não quiser baixar o programa. E aí o que a gente recomenda para fazer o mapa é começar com a pergunta focal, né, obviamente, porque o mapa ele deve responder a uma pergunta focal. E aí você faz uma tempestade de ideias sobre os conceitos que você entende que responderiam àquela pergunta focal, escolher 2 conceitos mais centrais, né, então 2 conceitos que você julga mais gerais. Esses conceitos eles vão ocupar a parte de cima, né? E aí estabelecer uma relação entre esses conceitos, né? Que seria a proposição. Lembrando que essa proposição deve ter um verbo, né? Porque é o verbo que vai fazer toda a diferença. E a partir daí você vai incluindo os outros conceitos que são mais específicos, né? Na parte inferior do seu mapa. Você vai digamos, especificando, vai abrindo, né, como se fosse um guarda-chuva, né? A Sônia perguntou qual o sistema operacional que coloca na hora de baixar. Aqui, geralmente, a gente tem computador Linux, que é o sistema operacional. Ixi, eu não entendo muito bem, mas é o que não é o Windows. A gente tem o Windows e tem o iOS, que é para quem usa Apple, né? Então, geralmente é o Windows, né? Aí, quer dizer, geralmente é ótimo. Eu não sei, o meu já veio com O Windows, meu aí também é eu o uso Windows. Windows. A maioria usa o Windows. Se você tiver em A dúvida, põe o maioria usa Windows. Windows. Uhum, sim. Laís, a gente fez para... esqueci para quem foi que a gente foi. Para a Sônia? Não foi para a Sônia, meu Deus. Eu peço desculpas. Que ela compartilhou a tela e nós fomos ajudando. É a Eu não sei se ela... Isabela. Isso, a Isabela. Eu não sei se a Isabela conseguiu finalizar a instalação. Consegui finalizar. Agora eu tô tentando mexer. Ah, ótimo. Se quiser também compartilhar a tela para a gente ajudar a ir mexendo, também Isabela, podemos não se fazer. sinta. Sempre é assim, a gente, no curso que a gente tem de mapas conceituais no Coursera, a pergunta que mais aparece é como que eu instalo e uso o CMap Tools? Então, não se atando. Você conseguiu abrir o programa já?
Consegui. Peraí que eu vou compartilhar de novo, pode? Pode À sim. vontade, com É certeza. bom para os outros também poderem ver. É, Aí, é ó, assim? perfeito. Isso. Isso Agora, se mesmo. você pode clicar naquele menos. Ah, você está colocando a... É, Não Eu precisa não pôr sei aí, tá? como é, não sei. Eu Você faz tô. o seguinte, é bem simples. O programa é mais simples do que você imagina. Tá Ah, vendo a tela em branco? Ele está essa dizendo aí, aqui? ó, dê um duplo clique para criar um conceito. Se você der 2 cliques aqui dentro dessa tela em branco, Peraí. dá 2 cliques. Bem rapidinho. Isso, pronto, apareceu Ah, um conceito. Se você clicar em outro lugar, ele cria outro esse conceito. outro. Isso. Agora, se você... Isso, agora basta você escrever aí dentro. Clicando aí dentro, você consegue escrever. Clica de novo. Isso, aí você consegue escrever. Isso. Ah, tá. Agora você clica, vai no outro também, no outro, escreva aí o outro conceito que você acha. Clica dentro para ele permitir a escrita. Isso. Aí, se você quiser juntar esses dois conceitos, né, fazer uma proposição, clica nesse daí, por exemplo, clica sobre ele. Aí você vai perceber, não clicar dentro, só selecionar. Tá vendo que aparece uma setinha em cima? Ah, tá. Puxa essa setinha. Não, na setinha. Acabou não indo na Ai, setinha. Deus. Isso. Essa é de baixo? Não. Essa é para você aumentar a caixinha. Isso aí. Isso. Pronto. Ah, nossa, Pronto. gente. Isso que apareceu no meio é o local para você colocar a proposição, né? Que Ah, deve ficar certo. entendi. Então, essa proposição, ela deve estabelecer a relação entre metodologias ativas e educação integral. Então, qual é a Entendi. relação que você enxerga entre metodologias ativas e educação integral? E assim por diante. essa caixinha na direita, essa caixinha tem uma pequenininha, né, que tem nome, trabalho, é para você editar depois a cor, tamanho da fonte, tudo assim, o layout, vai, do seu mapa conceitual. E essa que está por baixo, que é onde você estava escrevendo metodologias ativas ali, Ah, essa tá. daí, ela vai se formando conforme você vai escrevendo. É para você depois ver se todos os Ah, conceitos estão corretos. É uma forma de você visualizar mais rapidamente se está do jeito que você entendi. queria. Dá Qual para que muda a entender cor mesmo? Que muda a cor? onde tem ali. Isso, você seleciona assim, é na caixinha ali mesmo que você estava. Aqui? Do lado direito. Essa do lado direito. Ela já está selecionada, agora você vai do lado direito, nessa caixinha que apareceu do lado direito. A Ah, tá caixinha que aqui. está de estilos. Não, essa não. Não, a caixinha do lado direito da tela. Isso, onde Essa está. aqui? Isso, aí Ah, você tem. tá. Isso, o nome Nossa. dessa caixinha é estilos. Então você tem Ah, tá. aí Não, beleza. nome e tamanho, você pode mudar a fonte, estilo e cores. Você pode pôr em negrito, pode pôr em itálico, pode pôr. Aí você pode mudar a cor do texto. Ah, tá. Isso. Na parte de baixo, você pode alinhar, então você pode colocar escrito, o alinhamento, né, centralizado ou para a direita, para a esquerda. Não sei se tem justificado, não me lembro agora. Você pode mudar a cor da caixinha também. Então, se Onde que é você for a quer cor da mudar caixinha aonde? a cor da caixinha é nessa de baixo, onde está escrito objeto. Isso. Ah, Aí a cor, você pode mudar aí. ah, entendi. Nossa, Então, assim, obrigada. tá tudo aí na tela, só a gente, com pouco tempo de uso, a gente consegue treinar, né, Thalita? É verdade. Nossa, obrigada. Muito Mas dá para obrigada. fazer dá para fazer coisas muito bonitas, tá? Com uma ferramenta que é extremamente simples. É. Não, legal, parece que E o, sim mesmo. Então, eu e vou o- continuar aqui e vou parar e agradecer tá. muito. E o mais legal do Beleza. SnapTools é o fato de você, apenas dando 2 cliques na tela, ele já aparece ali para você colocar o seu conceito. Então, assim, não tem muito, né? Se fosse para fazer no PowerPoint isso, por exemplo, seria um trabalho
de Muito Jó. grande, é muito simples, realmente. Trabalho de É. Hércules, né? Enfim. Né? A Laís levantou a mão. Oi, Laís. Gente, eu consegui baixar, consegui pôr em português, mas eu não estou conseguindo iniciar. Como é que eu faço? Se Ó, você... Ah, desculpa, Thalita, pode ir. não, pode falar, Dailton. Eu Não, acho eu ia que falar, você deve ir em arquivo, novo, e pronto. Aí vai aparecer a tela com a tela em Ok. branco. Se não funcionar, se você quiser compartilhar a sua tela, a gente te ajuda. Aí aparece uma janelinha, é isso? Aparece uma janelinha em branco, isso. E aí você dando 2 cliques nessa janelinha em branco, ela já vai começar a aparecer caixinhas de conceito. Ótimo, consegui. Obrigada, viu? Ótimo, de nada. Uma pergunta. Eu estou aqui preenchendo as informações e onde pede para sistema operacional de destino, tem janelas, Mac e Linux. O que eu coloco? Ah, janelas. Janelas, tá. Isso. E enviar. Isso? Isso. Você colocou a soma lá, né? Ele pede para colocar o resultado de uma Sim, soma. Isso mesmo, isso sim. mesmo. Obrigada. o Lafayette perguntou se no Map Tools a gente coloca na nuvem, colocamos na nuvem também o mapa, e se tem como compartilhar na nuvem. Ah, boa pergunta. Eu sei que a gente compartilha, só que não é uma nuvem tipo Google, sabe? É uma nuvem que é só de mapas conceituais. E aí tem como você colocar lá assim, que é. Ai, como que é o nome do lugar? É esse. É isso mesmo, é mapas conceituais em nuvem, e você consegue criar a sua pasta e aí colocar todos os seus mapas conceituais nessa nuvem. O Paulo mandou aqui, o professor Paulo mandou essa nuvem, o CMap Cloud. Eu até compartilhei, sabe? Aliás, compartilhei não, coloquei na nuvem, a partir do CMap Tools, mas quando eu vou na opção Mapas Conceituais em Nuvem, eu tento clicar no botão direito, no mapa, porque eu tenho uma cópia na nuvem que eu fiz também. E aí não aparece uma opção como compartilhar. Eu queria compartilhar um link para vocês, era isso que eu queria saber se é possível, sabe? Um link para ele que está na nuvem. Tenta ver, Lafayette, se na parte inferior Entendi. desse mapa não aparece um endereço tipo HTTP alguma coisa. Porque quando a gente trabalha com esse Map Tools na nuvem, geralmente aparece na parte de baixo do mapa como visualizar usando um navegador. É isso que eu lembro, né? A gente acaba usando mais o CMap Tools do que o CMap Cloud no nosso grupo, né? Mas eu sei que você consegue, embaixo aparece assim, tem um botão até que você copia esse endereço, aí se eu passo esse endereço para as pessoas, eu compartilho a imagem, ainda que as pessoas não tenham condição de fazer edições, né? Ninguém edita nada. Mas, pessoal, antes da gente até conversar mais, por o caso, sobre o CMap Tools, eu queria saber como é que a gente avançou aí nessa parte de elaboração dos mapas, né? Então, de novo, né? Pode até ficar aquela ideia assim, poxa, mas precisava de mais tempo. Sempre assim, né? Sempre assim. E isso, para mim, é sempre um bom sinal. O fato é que, assim, não tem um prazo, né? Quando eu também vou fazer meus mapas, às vezes eu mexo no meu mapa e queria ficar mais tempo, mas eu vou ter, sei lá, uma outra reunião, eu vou entrar para dar aula. Então, eu volto para esse mapa numa outra oportunidade, e o mapa vai ficando cada vez melhor. Então, eu queria aproveitar aqui, seguindo nossa agenda, né,
eu queria pedir para a Thalita e para o Adailton para a gente selecionar, sei lá, uns 2 ou 3 mapas, como é que a gente pode proceder para fazer essa seleção, porque qual que é a ideia? A ideia é que vocês compartilhem o mapa e apresentem para a gente. Né? Conta assim, o mapa quer dizer isso, aqui, como eu fiz aquela leitura no começo, né? Alguém pode apresentar um mapa e fazer a leitura da rede proposicional. Por quê? Porque a partir dessa leitura, a gente pode oferecer alguns comentários. Então, como é que a gente pode trabalhar? Adailton, Thalita, o que vocês sugerem? Antes, Paulo, deixa eu só perguntar aqui, acho que ela está com a mãozinha levantada, aí a gente pode só ver aqui a dúvida dela antes de dar continuidade? Eu não consegui fazer as linhazinhas. Ah, você quer compartilhar a tela para a gente tirar essa dúvida rapidinho? Eu não sei compartilhar no Zoom, eu nunca usei o Zoom. Ah, entendi. Você está vendo uma caixinha verde escrito Share Screen? Achei. Aí embaixo? Você pode clicar. Mas é bem simples, na verdade, você vai clicar em cima do conceito, Ok. com o botão esquerdo mesmo do mouse, clicar em cima dele. Ok. Não tá aparecendo. Clica em cima da linha, Laís. Vai aparecer uma caixinha em cima, assim, com a setinha. Isso pronto. aí, ó. Agora é só puxar. Clica e puxa. Isso. Ótimo. É Obrigada. assim. Mas aí, Laís, não sei se você percebe, mas ele acabou criando uma outra caixinha com interrogação embaixo. Entendi. Tá vendo? Você acabou não unindo. Então, vamos imaginar que você queira unir. Bem, você apagou. Mas tudo Não, bem. é só para eu... Tudo bem, eu posso escrever de novo. Tudo só bem, tudo bem. para aprender agora, eu entendi. Tá certo. Nossa, que da hora. O Lafayette conseguiu compartilhar aqui o link para o dele mapa ficou dele. maravilhoso. Show. Olha, eu acho que a gente podia começar com o Lafayette apresentando o mapa dele. Depois a gente tem também... Ai, deixa eu achar. O Antônio também podia compartilhar o mapa dele, fazer a leitura, como ficou a versão final. Para começar, né, gente? Isso, então vamos fazer isso, até porque, de novo, a questão aqui não é a gente fazer, sei lá, apresentação de 6, 7, 8, 9 mapas, mas assim, é propor um movimento de discussão a partir do mapa, porque essa é a dinâmica que você pode fazer na sua sala de aula quando, por exemplo, os alunos vão apresentar seus mapas. Então, você vai perceber que, assim, é possível que um outro aluno se beneficie da discussão. Para a gente é importante porque a gente consegue oferecer aportes a partir do conhecimento que está representado. Então, assim, bom, eu também consegui acessar o link do Lafayette, mas se o Lafayette puder compartilhar a tela, a gente começa com ele e depois a gente continua com o Antônio. Mas aí o Lafayette apresenta o mapa dele, a gente faz alguns comentários e aí a gente vai para o mapa do Antônio. Podemos fazer assim? Lafayette, você consegue compartilhar sua tela com a gente? Ótimo. Perfeito, já estamos vendo. Você pode apresentar seu mapa, Lafayette, por gentileza? Ok, estão me ouvindo? Estamos sim, perfeito. Olha, eu fiz o seguinte, né? Em função da pergunta focal, colocar informações com conceitos interligados com verbos, e a pergunta é por que as metodologias ativas são importantes. Eu coloquei aqui metodologias ativas e fui ligando a algumas características, né? Então, facilitam a autonomia dos alunos, com o conceito, né, de autonomia tem sempre que ser um conceito, né, ligado a depois do verbo também. Facilita a atividade colaborativa e ludicidade. E depois outro verbo de link, né, integram, no caso, metodologias ativas integram metodologias e tecnologias. Aí aqui eu não sei se responder direito, porque eu queria dizer assim, que metodologias e tecnologias são integradas. Aí a seta ficou uma para metodologia, outra para tecnologia. Não sei se isso quis dizer direitinho, tá? Aí depois, metodologias ativas melhoram aspectos cognitivos. Oi?
resolução de problemas, memorização e percepção. Depois eu coloquei aqui, são categorizadas. Eu fiquei com uma dúvida aqui também, porque tem um verbo, né, para ligar os conceitos, mas eu não sei se eu coloquei corretamente o verbo aqui, porque eu já disse aqui que são categorizadas. Na verdade, fiz uma hierarquia. Não sei se eu estou ligando o verbo aqui corretamente. Aí tem vários conceitos, na verdade, né? Categorias de metodologias, e uma delas é gamificação. Aí tem um verbo bem simples aqui. Tem elementos que são divididos em metas mecânicas, componentes dinâmicas, que são outros conceitos. Outra questão aqui que eu fiquei em dúvida é o fato de colocar as características de gamificação aqui, não sei se responde à pergunta focal, porque me deu a impressão que tudo que eu tenho que colocar aqui tem que responder à pergunta focal, ok? Obrigado, Lafayette. Deixa eu começar com a Thalita e com a Dailton. Queria ouvir vocês, imaginando assim, né, pessoal, de novo, vamos estabelecer aqui tipo uma dinâmica, como se a gente estivesse numa aula sobre um tema aí da tua disciplina para fazer comentários. Então, assim, eu, Thalita e a Dailton vamos fazer, sei lá, às vezes do professor, e vocês podem até pondo apontamentos pelo chat, por conta, essa minha preocupação é sempre o tempo, mas que, de alguma maneira, comentários pelo chat simulariam aquelas interações aluno-aluno, tá bom? Então, deixa eu começar com a Dailton, depois com a Thalita. Comentários para o mapa também não precisam ser muito extensos, mas só para o que chamou a atenção da gente. Eu gostei bastante, gostei que ele usou cores, né? Sempre que a gente usa cores no mapa, a gente já está fazendo aí uma classificação, então o fato de usar cores, isso já remete também a uma ideia que ele tem aí em separar as coisas de acordo com características, né? Tem uma coisa ou outra que aí eu mudaria, mas aí o mapa ele é algo bem individual, né? Então, por exemplo, melhoram aspectos cognitivos, eu colocaria aspectos cognitivos como um conceito, né? E aí, no caso, a percepção, a memorização e a resolução de problemas, nesse caso, eles estariam relacionados a esse conceito, aspectos cognitivos. Então, colocaria um novo termo de ligação, ligando esses três com aspectos cognitivos, né? Mas, enfim, no geral, está muito bacana para um mapa inicial, né? A gente tem que lembrar isso também, porque o mapa, à medida que a gente mexe nele, né, e vai reconstruindo, ele só vai melhorando, né? Vai ficando cada vez mais enxuto e melhor, né? Tem algumas questões também da seta, né? Aí a seta, ele pôs ligando, que é uma simples configuração, né? Que a seta ela deve ligar o conceito inicial ao conceito final. E aí, no caso, a seta está ligando o verbo e depois o verbo ligando o conceito final, né? O conceito inicial ligando ao verbo e depois o verbo ao conceito final. Então, mas essa é uma questãozinha de configuração bem simples também de ser resolvida lá no Simap Tools. Mas está muito bacana. Então quer dizer que o verbo aqui não precisa de seta, né? Para outro conceito. Já estaria subentendido? Não, é aquela setinha ali em cima. Sabe, tá vendo a setinha que tem metodologias ativas? Setinha facilitam. Essa setinha que tá vendo que tem uma ponta de seta ali, perto do facilitam? Essa No pontinha verbo. no verbo, isso, no verbo. Essa ponta de seta no verbo. E isso a gente resolve com a configuração. Você pode. Tá. Acho que a gente até poderia fazer com ele rapidinho, porque é bem simples. Uhum, Se você quiser fazer, a gente pode até fazer contigo agora. Já vi aqui botão direito, né? Aí eu tinha conseguido antes. Entendi. Ou você pode fazer já em todas as setas do teu mapa rapidinho. Se você for em editar, lá no menu editar em cima, Editar, certo. isso, selecionar conectores, embaixo, selecionar conectores, isso. Aí você vai agora em formatar, estilos, isso. Aí você vai em linha,
Linha, Isso, e aí escolhe a segunda opção aí, de pontas de seta. Essa ponto segunda de opção. seta. Isso. Ótimo. Pronto, Pronto. perfeito. Agora, Entendi. Isso, agora sim, porque aí a gente consegue ver direitinho qual é o seu conceito inicial, qual é o verbo de ligação e qual o conceito final. Muito bom. Eu também gostei muito, nossa, tá muito legal, ainda mais porque a gente teve pouquíssimo tempo para fazer o mapa conceitual, e como a Dailton disse, ele vai melhorando com o tempo, porque aí você consegue editar layout, tamanho de letra, fonte, tudo que você quiser, isso vai com o tempo mesmo, mas a ideia é isso mesmo. E aquilo que você falou, né? Não sei se tudo responde a pergunta focal. A ideia depois que eu ler todo o meu mapa conceitual, eu pensar se a pergunta focal foi respondida ou não. Então, dentro de um mapa conceitual, pode ter uma proposição, sei lá, duas proposições, que não estão respondendo diretamente a pergunta focal, mas o mapa como um todo responde, sabe? Por e a exemplo, vantagem lendo... aqui, né? Desculpa, Thalita. Pode completar, Não, desculpa. queria perguntar para o Lafayette que você acha que, assim, perguntando para você mesmo, porque você tem mais domínio, o que que você acha, além do todo o seu mapa conceitual, ele está respondendo a sua pergunta focal? No final das contas, a gente sabe dizer por que que as metodologias ativas são importantes, lendo ele? Eu acho que responde menos essa de gamificação tem. Parece que eu extrapolei um pouco aqui, só fui classificar gamificação e não responde a pergunta focal, não. Aí você veja, Perfeito. Lafayette, que seria possível fazer um novo mapa sobre gamificação e colocar um link até aí, de repente. Ok. Então, essa é a ideia, né? E aí, o professor pode até comentar depois, você vai fazendo uma rede de conhecimento, né? Em que um mapa te direciona para outro, se você quiser se aprofundar mais ainda. Ok, posso ter uma dúvida? Claro. É o seguinte, eu estava trabalhando com mapas mentais para fazer a apresentação, e assim, além das características do verbo, né, você liga, me deu a impressão que tem outras características que diferenciam também. Então, eu estava vendo que, por exemplo, nos mapas mentais, é obrigatório, tem um livrinho do Tony Buzan também, né? Ele diz lá que é obrigatório que tenha um conceito que fique no centro. Sim. E outra coisa que ele diz, é obrigatório que existam imagens, não em todos os nós, Uhum. mas pelo menos em alguns nós. Essa obrigatoriedade no mapa conceitual não existe. Legal. Então, deixa eu já aproveitar eu vou só complementar e eu já respondo, Lafayette. Eu acho que assim, os apontamentos da Thalita e da Dailton vão exatamente no sentido daquilo que eu apontaria. Bom, primeiro, esse é um mapa muito bom, considerando que é um mapa inicial, o tempo, né, a temática que não foi antecipada, então, de alguma maneira, todo mundo é meio pego de surpresa. Concordo com o Lafayette que a questão da gamificação, e aí começam detalhamento de gamificação, para mim já sugere não um mapa, mas eventualmente vários outros. Por quê? Porque se tudo que está em verde são tipos, categorias de metodologias ativas, e eu estou tentando explicar o que é a gamificação, né? Comparativamente, eu posso imaginar que eu vou fazer alguma coisa parecida explicando o que é o storytelling, né? Ou que é aprendizagem por pares. Quer dizer, eu tenho como fazer essa expansão. E isso é muito natural dentro daquele movimento que eu havia antecipado no começo, porque tudo está muito interligado na minha cabeça, então eu não consigo parar imediatamente e focar só na pergunta. Agora, é claro que eu não vou jogar nada do que eu faço fora, porque toda essa construção exige energia da minha parte para selecionar os conceitos e relacioná-los. Então, eu faria exatamente o que o Adailton sugeriu. Eu vou fazer um outro mapa explicando, sei lá, o que é gamificação, ou porque a gamificação é importante, né? Com relação a essa questão do mapa mental, né? Então, veja, o mapa mental, é claro, ele tem algumas regras também, né? A primeira regra dele é exatamente essa. A gente começa com um conceito central, que aqui seria metodologias ativas, né?
E aí eu vou detalhando isso progressivamente. Então, a hierarquia do mapa mental, ela sempre tem uma orientação do centro para a periferia, sempre. Ou seja, quanto mais próximo desse conceito central, mais eu estou falando de aspectos gerais do conceito central. Quanto mais para a periferia eu estou indo, mais detalhadamente eu estou falando sobre ele, né? Então, isso é um pouco da lógica do mapa mental. A questão das imagens, né? E aí, mesmo essa questão das setas, eu já vou aproveitar para colocar tudo isso num conjunto só, eu acho que começa a ser muito uma questão do que o mapeador quer comunicar, tá? Então, por exemplo, como é que eu ponho as setas? Por que a Dailton e Thalita já sugeriram essa mudança? É porque o que a gente acredita? Eu preciso te indicar o sentido de leitura sempre. Sempre. Ou seja, você tem que ter certeza de qual é o inicial e qual é o conceito final. Porque, às vezes, se você lê no sentido inverso, aquilo não faz sentido algum. Fica errado, às vezes. Então, eu sempre preciso, quando eu faço meus mapas, indicar com a ponta da seta qual é o conceito final. Com a versão, né, com o estilo inicial do Lafayette, tinha uma seta apontando, inclusive, para o termo de ligação. Essa seta, a gente acha que ela não é necessária. É uma redundância. Vamos dizer assim, né, visualmente o mapa fica um pouco mais poluído, sem acrescentar informação relevante. Então, veja que aqui eu estou discutindo uma questão de estilo. Outra questão de estilo, cores. Então, assim, a gente gosta de usar cores. Tem gente que não gosta. E está tudo certo, porque aí é uma questão de estilo. Qual é o único comentário que eu faço aqui, aproveitando o mapa do Lafayette? Quando a gente usar cores, eu preciso declarar o que as cores significam, né? Vamos fazer uma analogia aqui com os mapas geográficos, né? Eu preciso, quando eu mostro um mapa de relevo do Brasil, explicar o que é um marrom, o que é um marrom escuro, o que é o verde e o que é o verde claro. Então, aqui, do mesmo jeito, eu preciso, né, explicar assim, o que está em laranja, o que está em rosa. Por quê? Porque, como a Dailton já disse, e a Thalita também, há uma criação de categoria aqui. Só que assim, aí você precisa declarar isso, porque essa categoria está clara na sua cabeça, mas pode não ser evidente para quem está recebendo o mapa. Então, assim, o que é o que está em verde? Né? E aí, a questão das imagens, ela vai por esse mesmo caminho. É possível colocar a imagem aqui dentro das caixinhas de conceito? É. Você pode fazer isso? Pode. Desde que não seja uma coisa meramente decorativa. Então, assim, geralmente, a gente usa poucas imagens, né? Os mapas mentais do Guzen, ele tem muito esse apelo visual. O problema todo é que, assim, uma imagem, ela vale por 1000 palavras, né? E aí, qual é o problema? É que eu não sei quais são as 1000 palavras que o autor do mapa pensou para colocar aquela imagem. Então, se a gente colocar muitas imagens aqui, esse mapa, ele fica muito... o significado do mapa fica dependente muito daquilo que o observador está vendo. Agora, se, por exemplo, sei lá, você tem uma boa imagem, sei lá, para falar de colaboração, vale a pena colocar aqui no conceito de colaboração, da atividade colaborativa. Então, assim, eu diria que o mapa conceitual, a gente faz um uso muito mais cauteloso e criterioso de imagens. É isso, pessoal. Deixa eu perguntar o seguinte, vamos para o mapa do Antônio, que a gente está indo já para o finalzinho, só para a gente ver um outro mapa. E, de novo, o pessoal, poxa, mas Paulo, dá para conversar sobre muito mais coisas desse mapa. Dá. E aí, de novo, eu aponto para você, olha que legal, né? Daria para ficar aqui, daria para, por exemplo, agora, imagina uma atividade com a minha turma, onde a gente vai completar e melhorar o mapa do Lafayette, todo mundo junto. Olha que legal. Ah, pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que esse mapa aqui está bacana, o que a gente pode fazer para melhorar? E, de repente, esse mapa já vira o mapa da turma. Né? Mas só para a gente ver um outro mapa, o Antônio poderia compartilhar o mapa dele com a gente? Ah, legal, bacana. Antônio, eu vou pedir então já para você apresentar para a gente, se for possível, o seu mapa. Ok, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, joia. Bom, então, meu mapa eu havia apresentado, né, durante o momento que a gente estava construindo, eu
pensei, assim, algumas palavras que para mim são relevantes, né, a questão do aluno, do professor, o papel deles e as diferentes formas de construção do conhecimento, né? Então, as metodologias ativas modificam as relações entre aluno e professor, o aluno torna-se protagonista, o professor torna-se mediador. As metodologias ativas possibilitam diferentes formas de construção do conhecimento, que pode ser, então, individual, né, atingido só com base na atuação do aluno, grupal, o aluno com outros alunos, tutorial com a mediação do professor. Então, né, como eu havia dito, a gente poderia colocar aqui vários outros itens, né, mas só quis trabalhar. Em relação às cores, eu não sei, né, quando eu coloquei, eu até pensei, assim, num diálogo entre elas, assim, talvez, por exemplo, aqui, os tons mais fortes e os mais claros, as subcategorias, assim, mais claras, foi uma reflexão que eu fiz. Eu não sei se isso é significativo ou não para a organização, né? E uma pergunta que eu queria fazer, que eu não fiz na hora que eu apresentei, eu acrescentei depois aqui, deixa eu só me encontrar aqui, a fonte, por exemplo, isso a gente pode acrescentar, é uma informação relevante ou não, no caso? É esse o meu mapa. Obrigado, Antônio. Deixa eu começar de novo com a Adailton e Thalita, e aí eu vou falar e já parto para o encerramento, mas deixa eu passar a primeira palavra para a Adailton e para a Thalita. O mapa do Antônio também está muito bacana, né? Dá para ver bem a estrutura, né? Com o conceito mais geral, que no caso, metodologias ativas acima, e aí ele vai desmembrando, né? Falando sobre o papel do professor, o papel do aluno, né? O que as metodologias ativas proporcionam, né? No caso aí, diferentes formas de construção do conhecimento. E, assim, eu gostei bastante. A gente até, durante a construção, meio que com o intuito também de que os outros pudessem ter a oportunidade de ver como que edita, né? Enfim, a gente foi ajudando ele na questão da ponta das setas, enfim. É bacana colocar, respondendo a pergunta dele, né? Colocar a fonte, dá para colocar, né? Geralmente a gente costuma colocar abaixo, né? Dentro da própria caixinha, então você poderia colocar aí, não exatamente da forma como você colocou embaixo lá toda a fonte, mas autor e ano, né? Então, por exemplo, você poderia colocar Mohan, 2009, não sei se foi essa a data, mas gostei bastante. Eu mudaria poucas coisas aqui, né? Talvez colocasse construção do conhecimento como um conceito, enfim, mas poucas coisas eu mudaria. Thalita? Eu também. Eu achei muito bom, muito legal também o uso de cores. Acho legal. Seria interessante ter uma legenda, né? Também, como a gente tinha comentado com o Lafayette, para explicar o que significa cada cor. Mas, né, não mudaria nada além disso também, não. Ficou muito legal mesmo. Uma coisa interessante agora seria ele procurar buscar relações entre os conceitos, relações cruzadas, né? Então, o que um lado aí tem a ver com o outro, enfim. E toda vez que a gente faz esse exercício, né, professor, a gente está forçando uma nova reflexão e aprendendo cada vez mais significativamente, né? Eu vou aproveitar até esse comentário da Adailton, pessoal, para mostrar essa importância da ligação cruzada, né? Então, vamos olhar esse mapa aqui do Antônio, imaginando o seguinte, ele desdobra a discussão sobre metodologias ativas em torno de relações entre atores e em torno da construção do conhecimento. E ele desdobra. Qualquer relação que eu estabeleça entre conceitos desse ramo à esquerda com um ramo à direita vai me levar ao que a gente pode chamar de insights criativos, né? Que na nossa teoria a gente poderia dizer que é uma aprendizagem significativa de alto nível, de alta intensidade, porque eventualmente eu vou passar a enxergar uma relação que eu não tinha percebido antes, né? E claro que aqui já tem uma pista, viu, Antônio? Porque assim, perceba que entre parênteses, você já menciona os atores que estão no ramo à esquerda nos conceitos de desdobramento que estão a partir de conhecimento,
né? Então, temos uma pista aqui. Né? Exato. Quando eu fui construir, na verdade, eu comecei a colocar esses atores aí em balãozinhos à parte, mas daí ia gerar muita complexidade para o tempo, daí eu deixei de lado, assim. Sim. Você pode até pensar aqui, perfeito, né? E veja que essas ideias só surgem nessa interação. De novo, tenta imaginar que a gente está numa dinâmica, e a minha preocupação aqui, uma coisa que eu quero pontuar, eu não quero corrigir o mapa do meu aluno. Percebe? Eu estou fazendo sugestões, ainda que eu tenha que apontar o seguinte: Antônio, a relação tal está errada. Volta lá, lê aquela parte do livro, ou vamos ver aquele vídeo de novo, ou vamos fazer aquele exercício de novo, mas isso aqui está errado, tá? E vamos para frente. Uma sugestão que me ocorre aqui, Antônio, é você imaginar o seguinte: você tem uma contraposição. Primeiro, o conceito para mim, conhecimento, na verdade, ele seria construção do conhecimento, tá? Parte do conceito ficou no termo de ligação. Eu prefiro imaginar a construção do conhecimento. Mas isso é um detalhe. Embaixo dele, você pode imaginar que é uma contraposição entre algo individual e algo colaborativo, né? Porque tanto o grupal quanto o tutorial, eles têm uma categoria acima que unifica esses dois, que é a colaboração, né? Então, a colaboração pode ser aluno-aluno e pode ser professor-aluno. Só para você ver que quando a gente enxerga o conhecimento representado, a gente ganha uma chance muito grande de falar sobre isso, né? E eu acho que o mapa está muito bom. A questão do tom da cor, Antônio, eu vou responder a sua dúvida da seguinte forma. Se isso não ficar claro para o leitor do mapa, eu não usaria. Então, o que acontece aqui? Como tem esse degradê, ele é muito sutil, que isso é uma... A diferenciação, por meio das flechinhas, já está me indicando o que é principal, o que é um subconceito e o que é o sub-subconceito. Não preciso usar cores por causa disso. Agora, eu posso usar uma cor amarelo, por exemplo, como está aqui, para falar de atores. Os atores que participam do evento educativo. Eu posso usar uma cor azul para falar de processos de construção do conhecimento. Pronto. Né? Isso até facilita para a questão da legenda de que vocês estavam falando, né? Porque daí você coloca a legenda como uma categoria mesmo, que vai abranger vários elementos em vários pontos do mapa, né? Exato. E por isso que o degradê, a ideia é boa, mas é mais fácil, por exemplo, eu ter essa legenda da categoria e explicar isso na hora que eu estou mostrando o meu mapa. A referência tem uma maneira melhor ainda de resolver isso. É porque você imagina que é possível, não vai dar para a gente explorar tudo isso agora, mas eu consigo linkar o texto da referência em qualquer conceito do mapa. Então, é melhor do que citar a referência. Imagina que em metodologias ativas, eu vou criar um link, e isso dá para fazer no CMap Tools, eu clico nesse link e eu vou para o PDF da tua referência. É melhor do que citar a referência. É claro que dá para citar assim também, mas quando a gente faz os mapas conceituais no CMap Tools, eu posso colocar links nas caixinhas dos conceitos. Esses links podem levar para vídeos do YouTube, gravações de áudio, por exemplo, uma explicação do próprio professor, anotações manuscritas, seja do aluno, do professor, textos em PDF, imagens, qualquer coisa. Qualquer arquivo digital, eu posso associar ele nos conceitos do meu mapa. Tá, pessoal? Pessoal, deixa eu preciso só compartilhar uns slides aqui antes da gente encerrar. Espera só um minutinho, pessoal. Desculpa a minha... É que o horário, né, você percebe? É o que eu falo para vocês lá no começo, eu ficaria a tarde inteira aqui falando de mapa, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês? Só confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela. Acho que já, né? Legal. Já. Obrigado, Thalita. Então, ó, deixa eu fazer um encerramento. São 3 recados muito simples, né? Porque a gente sabe que, assim, essa oficina de 2 horas, a gente acaba fazendo uma visão geral de várias coisas, mas justamente para despertar o interesse, né? Então, assim, veja como é interessante ter acesso ao conhecimento, e não a um esquema só, a um conhecimento representado, de forma que eu consigo, por exemplo, concordar e discordar com aquilo que está sendo declarado pelo mapeador, né? E a própria dinâmica da nossa oficina oferece já um modelo possível para imaginar assim, Paula, eu gostei, como é que eu usaria isso com os meus alunos? Pronto, eu usaria como a gente fez aqui na oficina. É um exemplo, é uma ideia. Outra ideia, você leva o mapa, imagina que eu vou pegar o mapa do Antônio, como o mapa do professor,
e eu levo ele para a sala, começo a ler e pergunto para os alunos como é que a gente pode completar o mapa, como é que a gente pode discutir, o que mais que a gente pode pôr, o que eles acham do que está aqui, está certo, está errado. Então, nesse encerramento, eu preciso dar 3 recados, né? O primeiro recado é o seguinte, o nosso grupo de pesquisa, né, tem feito podcasts que estão no Spotify, no Deezer, estão em um monte de lugar, e também estão no YouTube. Aqui é só para mostrar, eu dei a tela do YouTube, né? E aqui a gente tem os links. Depois eu vou ver com a organização uma forma de pegar o e-mail de vocês e eu mando esses slides aqui para vocês. Por quê? Porque aqui, ó, tem os links, né? Mas se você for no nosso canal Mapas Conceituais, lá no YouTube, você vai nas playlists, você vai achar as playlists dos conceituados, que é o nosso podcast. Tem um montão de dica lá, né? Por exemplo, aqui são as dicas do Paulo. Então, eu gravo episódios, né, para falar de dicas, né, sobre como usar o mapa é grande, o mapa é pequeno, como é que delimita tema, enfim, vale a pena acompanhar. E aí é legal, vai ouvindo na medida do interesse, quando tem um tempinho, eu acho que fica bem bacana. O segundo recado, pessoal, é assim, aqui, quando eu mandar esses slides para vocês, as imagens têm os links já. Então, assim, Paulo, olha, eu gostei, como é que eu posso saber mais dos mapas, né? Primeiro, aqui a gente já colocou, ainda que eu tenha percebido que na discussão de hoje vocês já compartilharam, aqui tem o link onde você faz o download do CIMAP Tools, e aqui tem 3 trabalhos do nosso grupo que a gente acha que é bem legal para você ler, porque esse aqui, primeiro, ele dá uma ideia muito boa, tipo, o que eu posso entender, né, sobre o que o meu aluno sabe e não sabe quando eu olho os mapas deles. Então, assim, a gente faz uma avaliação do entendimento do aluno a partir dos mapas conceituais, nesse artigo aqui de cima. Nesse artigo aqui do meio, que está em azul, a gente faz uma proposta onde o professor faz um mapa conceitual, coloca erros intencionalmente no mapa conceitual, e aí esse mapa com erros, ele oferece para os alunos. E qual é o exercício que a gente imagina a partir disso? É pedir para os alunos acharem onde estão os erros e comentar e explicar por que aquilo está errado. E aqui, por fim, nesse último aqui, que aparece na parte de baixo do slide, é um trabalho onde a gente explica melhor por que é importante entender como é que faz o mapa conceitual, que é um pouco do que a gente discutiu aqui hoje, né? Ter a pergunta focal, a questão focal, o termo de ligação, a explicação da relação conceitual. Então, assim, esse artigo ele é bem legal. Então, assim, são 3 referências que você pode utilizar para ganhar um pouco mais de informação sobre os mapas conceituais. Todos esses arquivos estão abertos na internet em formato PDF. Vai ser super legal se vocês puderem dar uma olhada, porque vocês vão ver que isso complementa a oficina de hoje. E, por fim, pessoal, a gente tem um curso online sobre mapas conceituais na plataforma Coursera. A USP, em parceria com o Coursera, me convidaram e eu desenvolvi um curso, porque um monte de gente me pede, assim, como é que faço o mapa? Como é que eu posso trabalhar com os mapas? Tal? Então, a gente bolou um curso. Esse curso ele é online, então você faz no seu ritmo, você faz, né, na medida em que você tem aí um período de semanas que você esteja mais disponível. O curso dura 5 semanas e você recebe um certificado que é emitido pela USP e pelo Coursera, tá? Como é que a gente faz para você participar desse curso? Você que veio aqui e participou da nossa oficina, a gente tem um convite para fazer para você. Se você for lá no Coursera, você vai achar o nosso curso. Você pode fazer o seu cadastro no Coursera e ir lá e começar a fazer o curso agora mesmo. Qual é o problema? Em algum momento o Coursera vai te falar assim, mas se você está gostando e quer o certificado, é só você pagar tanto. Se você quiser ter acesso a essa atividade, é só você pagar tanto, porque o Coursera precisa sobreviver. Mas, por conta da pandemia, o Coursera e a USP me permitem criar turmas onde os participantes do curso não pagam nada. E este é o caso, né? Eu acho que esse link também já até apareceu no nosso chat. Você tem que ir lá no site do nosso grupo de pesquisa, preenche lá uma informação com seu nome e e-mail, por quê? Porque aí a gente cadastra você no Coursera. E quando a gente faz isso, você faz todo o curso de graça. Então, você não paga e se você tiver aprovação no curso, você recebe o certificado também de graça. Certo, pessoal? Então, deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Eu queria, pelo menos assim, claro, né, a gente já estourou o nosso horário, mas eu queria, né, oferecer pelo menos aí 5 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, para aproveitar
aí a gente fecha um pouquinho antes das 4h10, tá bom? Claro, se você precisar ir embora, eu já agradeço a sua presença, né? Não sei, de repente vocês têm compromisso e tudo mais, mas se puder ficar mais aí uns 5 minutinhos, eu, a Thalita e o Adailto, a gente ainda fica aqui para fazer aí esse encerramento que não seja tão corrido. Eu vou depois pedir ajuda do Patrick, ele me manda eu acho que ele já me mandou, eu preciso até conferir, mas se eu tiver a relação certinha de vocês, eu mando por e-mail essa apresentação, que ela vai ter esses links que eu expliquei agora, e aí vocês também ficam com os nossos contatos, enfim, aí a gente pode se encontrar, caso vocês tenham interesse em saber mais ainda sobre os mapas conceituais. Muito bem, ufa! Alguém quer falar alguma coisa, quer um comentário pelo chat ou usando a voz? É só levantar a mão, falar, só para a gente... Professor. Oi. Em primeiro lugar, muito obrigado, foi muito legal, assim, deu para ver de uma maneira mais clara a diferença de mapa mental e conceitual. Mas só duas duvidazinhas. Eu gostei muito dessa parte final que você fala da ideia de como trabalhar com os alunos, que eu estava também procurando isso, eu vou tentar explorar isso mais. Mas em relação a trabalhar em conjunto, a gente tem como pegar o mesmo mapa, não sei se nessa ferramenta ou em outra, né? E trabalhar ele colaborativamente ao mesmo tempo, como a gente faz, por exemplo, num documento como no Google Docs. Há essa possibilidade? Lafayette, tem sim, e usando usando o CMap Cloud, tá? É que, de novo, a gente no grupo não usa muito o CMap Cloud, a gente usa mais o CMap Tools, tá? Mas eu sei que se eu tenho uma conta do CMap Cloud e você também, a gente consegue acessar o mapa na nuvem e trabalhar como você imagina aí, como se fosse um documento único, né? Aí a gente vai mexendo no mapa ao mesmo tempo. Só tem que tomar o cuidado com o seguinte ponto, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo isso com o documento do Word. E a minha turma de alunos tem 20 alunos, né? E aí, na aula que eu vou ter agora, eu vou pôr todos esses alunos para mexer no documento ao mesmo tempo. Olha, pode virar uma bagunça. Porque você imagina, sei lá, 10, 15 pessoas mexendo no mesmo documento ao mesmo tempo. Né? O mapa é pior do que o documento de texto, porque no documento de texto, os alunos ainda podem se distribuir, sei lá, tem uma galera mexendo no começo, outros alunos estão mexendo no final. O mapa, ele está na frente de todo mundo o tempo todo. Então, assim, geralmente, o que a gente recomenda? Né? Por exemplo, qual que é a minha experiência? Eu prefiro entrar com o mapa na minha tela, então, fazer assim, eu vou compartilhar minha tela do CMap Tool com vocês, turma, e aí a gente vai mexendo no mapa junto, mas eu vou consolidando as alterações. É uma maneira da gente controlar um pouco o ritmo, porque, de repente, Lafayette, tem um aluno lá criativo e ele começa a pôr coisa no mapa ali, um monte de coisa, e de repente a gente está olhando e fala assim, nossa, cara, ele está falando do Palmeiras. Meu Deus do céu, ele está totalmente fora do tema. Totalmente fora do tema. Está falando do Cruzeiro, muito bem também, que é azul, né? Então, assim, eu prefiro, porque assim, como o nosso pensamento é muito interligado, às vezes vale a pena fazer o quê? Ter um mediador. Essa é que é a ideia. Pode ser o professor, pode ser um aluno. Então, assim, Antônio, compartilha a sua tela aí, por gentileza, e a gente vai te ajudar aí a fazer ajustes no mapa, assim, só para a gente tocar a nossa discussão aqui. E de repente eu vou falar assim, Antônio, liga esse conceito com aquele outro ali. Aí a Cláudia fala, põe essa parte aqui toda em verde, porque isso aqui tem a ver com os atores da relação professor-aluno, tudo mais, tal. Então, veja, de novo, qual que é a ideia? É que, por exemplo, é feita uma sugestão ao mapa, e todo mundo que está aqui pondera, fala, pô, bacana, gostei. E aproveitando essa sugestão, já tem outra. Então, assim, eu não sei o quanto eficiente seria a colaboração síncrona e simultânea, todo mundo mexendo no mapa ao mesmo tempo. Talvez seja melhor a gente ter, por exemplo, um ambiente como esse do Google Meet, a gente pega o mapa, sei lá, vamos imaginar, a gente tem mais 2 horas aqui, pega o mapa do Lafayette e pega o mapa do Antônio, e qual é a nossa tarefa? É tentar juntar os 2 mapas. Pronto. Só que aí alguém vai fazendo isso e a gente só fica aqui dando pitaco, sugestão e discutindo. Deixa eu passar a palavra para a Cláudia. Vamos lá, Cláudia, está com a palavra. Vamos lá, bem rápido, é só para agradecer, porque em algum momento da sua fala você parece estar um pouco assim angustiado, que não deu tempo. Foi maravilhoso a equipe, eu aprendi horrores,
Agradecer aos meus colegas que foram compartilhando tela, porque eu consegui baixar e vou fazer com calma. Então, assim, foi extremamente 2 horas maravilhosas. Gratidão. O seu vídeo, Thalita, ficou ótimo, me ajudou a entrar. Todos os meus colegas, que eu não vou conseguir enumerar, cada um com a sua dúvida, contribuiu para o meu aprendizado. Gratidão a todos, um beijo, muito obrigada, e com certeza eu vou acessar todos os materiais, tá? Tenha uma boa tarde. E eu só vou complementar o que a Cláudia disse, porque eu já pus um agradecimento também no chat, e fica parecendo assim, nossa, é a coisa pro forma. Não é não, porque existe algo, né, quando a gente pensa esse tipo de oficina, e como aqui todo mundo é professor, vocês vão me entender muito bem. Se o aluno não comprar a ideia, se a outra parte não comprar a ideia, você pode ter o melhor plano do mundo na sua cabeça, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, simplesmente isso. Então, assim, se a gente tem, né, essa percepção de que foram 2 horas super proveitosas e que valeu a pena, todo mundo aqui tem parte nisso, todos nós aqui. Exatamente o que a Cláudia falou, quem fez os mapas, quem fez as perguntas lá para a Thalita e para o Adriano, quem comentou, quem compartilhou tela. Então, assim, este é um processo, a gente aqui, nós três, né, a gente faz o quê? A gente organiza a agenda e facilita o processo. Você quer mais metodologia ativa do que isso? Então, assim, é só realmente assim, olha, vamos só fazer o mínimo para não interferir e deixar todo mundo mais ou menos no rumo, né? Então, assim, eu aproveito, né, com isso para agradecer a presença de todos vocês. Eu vou me comprometer depois em pegar com a organização. Eu vou de novo, eu mando esses slides e mando eventualmente o link do tutorial de novo da Thalita, porque agora, né, talvez assim, nossa, agora eu preciso ver tal coisa, eu preciso ler isso. Então, eu mando esse material para vocês, consolidando um pouco de tudo isso que a gente conversou, e aí a gente fica à disposição de vocês. Espero que vocês usem os mapas conceituais, né? Comecem fazendo um uso muito pessoal. Essa, para fechar, é a minha última recomendação. Sim, tentem se convencer que realmente faz sentido. Porque na hora em que você fizer o seu mapa, você fala assim, nossa, eu organizei as ideias aqui sobre a próxima aula ou o próximo módulo, sobre o que eu penso sobre metodologia ativa, esse troço funciona. Quando você tiver esse sentimento, eu nunca mais vou precisar te explicar por que eles são úteis. Porque você já sabe. Quando você chegar nesse ponto, aí vale a pena ponderar assim, nossa, agora eu vou tentar levar isso para minha sala. Mas eu vou levando com calma, vou levando um pouquinho de vez. Então, assim, não achem que é uma panaceia e que agora tudo é mapa conceitual. O grande segredo está em a gente usar a ferramenta certa para o momento certo, né? Para a tarefa certa. Certo, pessoal? Bom, então, só me resta agradecer a presença de todos vocês. Um bom resto de sábado e de domingo. Temos mais evento, né? Na segunda e na terça. Então, também espero que vocês aproveitem as demais atividades do nosso evento. Tá certo, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Vamos tirar deixa eu tirar um print aqui. Todo mundo abre a câmera, quem puder. Isso, aí eu vou fazer um print aqui. Vamos tirar uma selfie. Vamos selfie tirar uma selfie. Boa, eu tinha esquecido disso. Vamos tirar uma selfie. Peraí, deixa eu ver se eu me encontro. Achei, peraí. Eu sou meio atrapalhado com isso aqui. Muito bem, aí eu mando a selfie no e-mail também. Boa. Vamos lá, ó. Agora todo mundo faz cara de que gostou, né? Isso. Tô feliz, acabou, graças a Deus, isso. Joia, pessoal, obrigado, viu? Bom sábado para vocês. Encaminha o link do grupo de vocês também, fazendo favor. A gente vai pôr esse pacote todo nesse e-mail e aí vocês... Mas vocês têm acesso aos nossos e-mails já? Eu vou pedir para o pessoal da organização. Eu acho que ele já me mandou uma pré-lista, mas aí eu vou pegar a lista... o Patrick aqui. Já me mandou, né, Patrick? Você professor Paulo, mas se o senhor precisar, a gente reenvia. Não, se aquela é a lista, eu já aproveito aqueles e-mails e mando de uma vez só. Sim. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde, prazer, pessoal. viu? Boa tarde. Muito obrigada pela participação. Tchau. Tchau, boa tarde. Professor Paulo, só vou pedir uma gentileza para você apertar lá no botão no More, né? Ou mais, não sei como é que tá aí. More. E interromper transmissão